Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos mostrar para vocês como mostrar na tela os dados de uma lista. Tá? A gente já viu como mostrar a lista inteira com o print, a gente vai revisar isso. E já viu como mostrar os elementos. Na verdade, mostrar os elementos ou utilizá-los, você já sabe porque um número inteiro, um número real, uma string, a gente já viu como manipular esses elementos anteriormente. Então, se você pega o elemento da lista, você utiliza da mesma forma onde você usaria uma variável normalmente. Okay? Então, vamos começar aqui com o funcionamento do print, quando a gente coloca o print em uma lista. Okay? O que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma string que representa a lista. E como é essa string que representa a lista? Essa string que representa a lista, ela contém a todos os elementos da lista, separados por vírgulas e entre colchetes. Então, na hora que a gente faz um print L, a gente imprime toda a lista, vai colocar um colchete no início, um colchete no final, todos os elementos separados por vírgula. Esse é o padrão do print quando ele recebe como parâmetro uma lista. E se os elementos da lista forem string, ele vai colocar entre aspas simples para identificar que aquilo é uma string. Tá? Para a gente entender o funcionamento do programa, a gente usa o print da lista, mas obviamente que a gente quer melhorar essa saída de acordo com o formato exigido no nosso problema. Pode ser que o nosso problema peça para imprimir os elementos de uma lista entre colchetes separados por vírgula. E aí o próprio print diretamente vai resolver esse problema. Mas pode ser também que esse não seja o caso, tá? Então, o que é que vai acontecer se a gente quiser modificar o formato de imprimir os dados de uma lista? Então, o Python tem o desempacotamento de listas. Esse desempacotamento, a gente vai ver aqui, funciona na passagem de funções e a gente vai ver para a função print exclusivamente, tá? Então, se vocês procurarem depois como desempacotar listas em passagem de funções, isso funciona para outras funções também. A gente vai focar o uso do desempacotamento na função print. E para desempacotar os elementos de uma lista, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um asterisco antes do nome da variável que armazena a lista. Tá? Ele é usado, como eu já falei, como parâmetro de funções e ele vai separar o conteúdo da lista como parâmetros de função. Então, se a gente tem, por exemplo, uma lista L, lida da entrada padrão, tem alguns elementos lá, o que é que ele vai fazer quando a gente faz o asterisco E? Ele vai modificar a chamada da função print para que cada elemento seja um parâmetro. Então a função print vai imprimir todos os elementos separados por espaço, que é o padrão quando a gente usa o print passando vários parâmetros. Então o desempacotamento ele retira todos os elementos e coloca separado. Isso funciona nos parâmetros de funções. Na função print vai acontecer essa chamada de função aqui, então ele vai imprimir todos os elementos separados por espaço, que é o padrão do print. E aí, se a gente sabe disso, a gente já estudou na função print como a gente organizar essa impressão, tá? Então, vou mostrar para vocês que a gente pode usar o end e o set agora para imprimir da forma que a gente quer. Então, primeira coisa, se eu colocar para separar como vírgula, ele vai imprimir todos os números separados por vírgula. Posso colocar vírgula, dois pontos, e aí vai depender do formato de saída que o programa que você está desenvolvendo deve gerar. Tá? Então, sempre se ligar nesses formatos. Ok? Então, por último, se eu quiser colocar essa lista não entre colchetes, mas entre chaves, e aí a gente tem, eu mando imprimir uma chave inicialmente, colocar como separador nada, ok?
tá faltando aqui eu colocar um end igual a nada também, como eu coloquei aqui. Tá? Essa linha aqui está incompleta, senão ele vai colocar uma quebra de linha depois das chaves. A gente vai ver isso no exemplo que eu vou fazer em seguida. Ok? Então, mando imprimir todos os elementos da lista, separado por vírgula. Não coloco nada como n, posso colocar o n, inclusive, como as chaves. Separei em várias linhas. Na prática, nós vamos ver como trabalhar essa lista de forma a simplificar. Então, eu vou colocar aqui lista, só lista.py. A gente vai ler os dados, vamos fazer sempre da leitura, tá? Eu vou fazer uma leitura de números inteiros. Vamos mapear para inteiro, input, ponto. Então, vamos ler números inteiros. E aí eu vou fazer a primeira impressão, eu vou colocar aqui um print L. Ok? Fazer essa primeira. E eu vou colocar logo em seguida já para a gente ver print L com asterisco. Então, nós temos essas duas impressões. Cat lista.py. Então, nós temos a impressão da lista e a impressão do asterisco, que é separado. Python 3, lista.py. Qual o problema? Ah, faltou fechar um parênteses. Foi isso? Faltou fechar um parênteses aqui na linha 1, tá? Agora ele fechou o parênteses. Vamos executar o nosso programa. Eu vou digitar aqui 25, 13, 15, 19, 41. O print, quando a gente passa a lista, o Python sabe como formatar a impressão de uma lista. É uma formatação padrão que ele tem. Colchete, separado por vírgula, e espaço logo depois. E aqui a gente não chamou o print passando a lista, a gente desempacotou para chamar a função print. Então aqui ele passou os valores todos separados. E aí a gente pode trabalhar com esses elementos aqui. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou alterar o nosso programa. O que é que a gente vai fazer aqui? Antes de imprimir a lista, eu vou imprimir aqui e vou colocar um end igual, ou seja, só imprima as chaves, ok? E aí eu vou colocar a lista separador igual, eu não quero vírgula, eu vou querer separador igual a 2 pontos. Simplesmente 2 pontos aqui. Vamos deixar só assim por enquanto. Python, então vamos mostrar na tela para facilitar. Python 3. E agora eu vou digitar aqui 13, 14, 15, 21, 23, 31, 101. Mas ficou na ordem, não tem problema. Então a gente imprimiu aqui usando formatação padrão e aqui a gente imprimiu usando nossa formatação que nós decidimos ou que é a saída do nosso programa. Tá? Então vamos só modificar agora. Está faltando fechar, a gente não fechou aqui. Então tem duas formas de fechar isso. Não, vamos parar, não é isso que eu queria. Quero isso aqui. Tem duas formas de modificar isso aqui. Eu posso colocar um print aqui atrás, no final. Fecha, simplesmente. E eu boto aqui o end como sendo vazio. Tá? Essa é uma forma de fazer. Ou a gente pode colocar o end aqui. Se a gente colocar o end aqui, a gente vai ter um problema, que eu queria acrescentar uma quebra de linha depois dessa fechamento de chaves. Aí ele diz, é só colocar um print aqui que ele vai quebrar a linha. Poxa, mas eu estou querendo justamente tirar esse print. Ambas as formas estão corretas, todas funcionam. E a gente pode colocar aqui um caractere que indica a quebra de linha, que é o barra invertida N. Barra invertida N é uma quebra de linha. Ok? Então a gente pode agora utilizar essa formatação. Ela está ok. Ctrl O.
Ctrl X. E vamos executar a nossa lista. Python 3, lista.py, 13, 7, 21, 21,99. Bom, nós imprimimos de forma diferente e agora a gente pode trabalhar a lista de várias formas. Então, a gente nesse vídeo fica por aqui, tá? As possibilidades são muitas, sempre vai depender do problema. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar sobre a manipulação dos elementos da lista. O que nós vamos ver no próximo vídeo é como adicionar elementos. E mais para frente, nos outros vídeos, a gente vai ver como manipular os elementos. Próximo vídeo, adicionar os elementos. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!